nuestro grupo va a hablar sobre la corteza cerebral, sus funciones, né? Não consigo ver o slide direito aqui. Deixa eu só virar cá, porque eu vou ter que usar dois equipamentos aqui para rodear. Agora sim. Sus funciones intelectuales del cerebro y aprendizaje de la memoria. Nosso corteza cerebral está dividido em dois hemisférios, né, de direito e esquerdo, e está dividido também em quatro lobos, que são frontal, parietal, occipital e temporal. Cada Everton, lobo tem... Oi. sale con mucho eco. Si podés poner en tu computadora, creo que está abierto en silencio ahí, y hablas desde el otro, porque sale con un eco tu voz. No se entiende. Deixa eu ver acá, porque estou com dificuldade acá para... Ahí se entiende bien. Agora estás? Oi, prof. ¿Habla un poco? Oi, sim? Ahora sí. Ah, estás melhor. Como estava a dizer, nós... Baixar acá. Estamos divididos em dois hemisférios cerebrais, esquerdo e direito, que são divididos em quatro lóbulos: frontal, parietal, occipital e temporal. Cada lóbulo tem suas funções, né? O lóbulo frontal é responsável por processar a informação, o movimento, a atenção, a planeação, toma de decisões, de hablar, a regulação emocional, o relacionamento. E conduta também, né? Por isso que um dos primeiros signos, como comentamos ontem na classe, da demência frontotemporal, são os cambios da personalidade. O lóbulo parietal está encarregado de integrar informação dos sentidos, do tacto, o gosto, a visão, a temperatura, a pressão e o dolor. O lóbulo occipital é o centro principal para processar a visão também. E lóbulo temporal juega um papel importante no processamento da informação auditiva e reconhecer linguagem e formas memoriais. Também está dividido por surcos, né, ou fissuras, que são as mais conhecidas, o surco central e surco lateral, também conhecida como fissura de Silvio, né? Sobre isso, a organização anatômica era isso. Podem pensar, companheiro. Olá, profe, me escuta? Olá? Tá ouvindo, Everton? Se te Tô escucha. ouvindo. Tá ouvindo? Beleza. Sí. Vou ligar aqui a câmera. Me vê também? Tô vendo agora, Felipe. Fechou. Bom, eu vou introduzir o tema das áreas corticais específicas do cérebro. Bem, o que são as áreas corticais específicas? São áreas ou regiões específicas muta seu áudio, Everton, por favor. Está dando um chiado aqui também. Obrigado. Bom, o que são as regiões corticais específicas? São regiões que têm funções diferentes ou distintas entre si e variam bastante de acordo com a posição, que podem ir de hasta como a função motora de movimento, a audição, o tato, a fala e também, por exemplo, o movimento, sua própria percepção de onde estás ou o que está sendo, por exemplo. E eu vou dar então uma introdução à área somatosensorial 1 e 2. Bem, que é a área somatosensorial e onde está localizada? Está localizada na circunvolução pós-central, na área parietal do cérebro,
E lá a área somatosensitiva está localizada adjacente a ela. Aqui no slide mostra a área somatosensitiva primeira e a segunda. E, bom, o que elas fazem? Elas processam basicamente as informações sensoriais que vêm do corpo, pode ser da mão, do pé, dos lábios, etc. E essas podem ser tanto tato, como temperatura, dolor, percepção, ou até pressão, dependendo do estímulo. E, bom, ela varia de acordo com o local. Aqui a gente tem uma imagem que é sobre o homúnculo sensitivo, que traduz de onde vem o estímulo e também, se você olhar o tamanho de cada flechinha, cada barrinha ali, o tamanho de cada barrinha é proporcional ao número de receptores que existe em cada área do corpo. Então, você vê que em el pie, em el lábio inferior, por exemplo, em la lengua, ou hasta também em la mano, se tem umas barras um pouco maiores, porque o número de receptores sensitivos em essas áreas são maiores, portanto, geram uma resposta sensitiva um pouco maior em essa área, mas não deixa de ter, por exemplo, os receptores em los restantes do corpo, por exemplo. E, bom, o segundo, ele está basicamente responsável por integrar a informação de ambos os lados, o que permite a proporção global, tanto visual como, por exemplo, do tato também, você mesclar esses dois mundos, aí, se pode dizer assim, em um só, para melhorar a sua percepção de onde você está, a sua própria percepção. Então, o músculo, a área visual primária está localizada basicamente na região occipital, na parte calcária do lóbulo occipital, e a sua função primordial e principal é processar primariamente a visão. Ou seja, o estímulo que entra em seu ojo, por exemplo, ele vai traduzir primariamente os estímulos e vai projetar em cada um em um ponto específico da corteza visual. E graças a isso a gente pode ter uma boa percepção de distância ou hasta também de claridade ou com boa precisão dos objetos. A área auditiva primária. Vale também dizer que existe em área visual também, além da primária, a secundária, mas tem uma maior importância, assim como a área somatosensorial, a primeira, por ser uma área maior, e também que controla mais partes do corpo. Serve também para a visual, que tem a primária e a secundária. A área auditiva também tem a sua área secundária, mas a primária tem uma importância maior, acá tem a imagem, e serve basicamente para processar características básicas do som, como a frequência ou a intensidade, e isso faz com que você possa reconhecer vozes ou músicas, dependendo da frequência ou da característica da onda em si. Isso faz você diferenciar cada som. Primordialmente, ainda tem outros pontos que vão diferenciar um pouco mais a sua percepção de som. E é isso, minha parte. Obrigado. Buenas tardes, profe. Yo voy a hablar sobre áreas motoras de la corteza. Primero, el área motora primaria sería el área 4 de Brodmann. Su localización sería la circunvolución precentral, justo delante del surco central. Su función sería ejecutar los movimientos voluntarios finos y específicos. Cada parte del cuerpo tiene una representación en esta área, formando el famoso homúnculo de acá, el homúnculo motor. Las manos, cara, lengua, aquí se ve que ocupan más espacio, movimientos más precisos y
más precisos, y los piernas del tronco ocupan menos espacio. Esta lesión en esta área puede dar parálisis contralateral de los movimientos voluntarios finos. Por ejemplo, si no podés mover bien la mano derecha, significa que el hemisferio izquierdo está dañado. El área premotora. Su localización sería justo delante del área motora primaria. Su función sería encargarse de la planificación y organización de movimientos complejos. Permite aprender patrones de movimientos. Por ejemplo, tocar el piano y escribir. Esta integra señales sensoriales para dirigir el movimiento hacia un objeto. Por ejemplo, alcanzar un vaso que vemos. La lesión en esta área puede dar que, por ejemplo, la persona tiene fuerza, pero le cuesta realizar los movimientos coordinados en la secuencia motora. El área motora suplementaria. Su localización sería en la superficie medial del hemisferio, por encima de la circunvolución del cuerpo calloso. Su función sería ayudar en la planificación de los movimientos bilaterales, es decir, usar las dos manos o los dos lados del cuerpo al mismo tiempo. Y también participa en la iniciación del movimiento y se activa incluso al imaginar una acción. Una lesión en esta área puede dar dificultad para iniciar los movimientos y la coordinación bilateral. El área de Broca sería el área motora del lenguaje. Se encuentra en la circunvolución frontal inferior, en el hemisferio dominante. Generalmente es el izquierdo. Su función coordina los músculos necesarios para hablar. Sería la laringe, los labios y la lengua. Una lesión en esta área puede dar una afasia de Broca. Eso también vimos en clase, ¿verdad? Que la persona entiende lo que dice, pero no puede expresarse bien con las palabras. Los campos oculares frontales. Se localiza en la parte frontal de la corteza, por delante del área premotora. Su función sería controlar los movimientos voluntarios de los ojos y sobre todo seguimiento rápido. Una lesión en esta área da la incapacidad para mover los ojos hacia el lado contrario de la lesión. El área motora para la cabeza se localiza también cerca del área de Broca. Su función sería controlan los movimientos voluntarios de los ojos, de la cabeza y el cuello, perdón. Y una lesión en esta área puede dar problemas de movilidad voluntaria de estas zonas. Y en un resumen sencillo sería que el área motora primaria ejecuta los movimientos finos y allí se ve el homúnculo motor. El área premotora planifica los movimientos complejos. El área suplementaria coordina los movimientos bilaterales y los inicia. El área de Broca habla serían los músculos del lenguaje. Campos oculares, los ojos que se mueven voluntariamente, y el área motora para la cabeza sería para mover el cuello y la cabeza. Ahora Joan va a presentar. Então, buenas tardes. Eu vou falar aqui sobre áreas de associação e linguagem. O cérebro humano é uma máquina impressionante.
Cada segundo recebe milhões e milhões de sinais provenientes da vista, do ouvido, do tato, do olfato, do gosto e inclusive até de alguns órgãos internos. Agora, se todos esses sinais se separarem, sem conexão entre si, seria como ter um montão de peças de quebra-cabeças tiradas sobre a mesa. A gente tem informação, só que a gente não pode ver a imagem completa, não consegue montar o quebra-cabeça. Aqui entram em jogo as áreas de associação. Elas são como o diretor de uma orquestra, que tipo, ele organiza as peças, integra tudo que chega e constrói um panorama com sentido. Graças a elas, a gente não só vê ou escutamos, mas também entendemos o que a gente vê e o que a gente escuta. Agora, sobre a... Né? Nossa Senhora, esse nome aqui eu tô lascado. Tá, agora, sobre a área de associação parieto-tempo-occipital, esta área está situada na união de 3 lóbulos, do parietal, do temporal e do occipital. Essa ubicação estratégica permite reunir informações de diferentes sentidos. Aqui se integram principalmente 3 tipos de dados: a informação visual, que nos liga pelos olhos, a auditiva, que vem do ouvido, e a somática, que provém do tato, da posição corporal. O resultado é uma percepção muito mais complexa do entorno. Por isso, graças a essa área, a gente pode reconhecer objetos, ler, interpretar, ensinar, identificar do que temos ao redor. Por exemplo, quando a gente vê a palavra casa. Na nossa mente não aparece só as letras, senão também a imagem de uma casa, sua forma, a função, e também algumas memórias pessoais que a gente tem associada a ela. É dizer que damos um significado à palavra casa. Sim, sem essa área, tipo, a gente iria ler com só ver símbolos, sem entender nada, ou escutar um som sem conseguir organizar ele. Agora, a área de Wernicke. Ela é como se fosse um tradutor oficial do cérebro. Ela é a responsável de os sonidos, ela é responsável dos sons que chegam, dos sons que a gente escuta, e as palavras que lemos se convertem em ideias com sentidos. Aqui, associamos as palavras com significados, o que permite a gente compreender frases, conversações, textos e até... Esqueci a palavra... como fala? Variações linguísticas. Quando essa área se lesiona, aparece a fase receptiva. A pessoa, ela escuta ou lê, mas não entende o que significam essas palavras, como se fossem ruídos sem lógicas. Um exemplo claro é que vamos supor, a gente viaja para um outro país, um idioma completamente desconhecido. A gente escuta as pessoas como elas falam, a gente reconhece que são palavras, só que a gente não entende nada. Essa sensação é muito similar ao que ocorre quando acontece uma lesão na área do Wernicke. Agora, a área pré-frontal. A corteza pré-frontal é considerada o diretor executivo do cérebro, pode ser, porque ele vai coordenar as funções mais complexas e humanas. Aqui ele se realiza as tarefas como planificar a largo prazo, organizar atividades, analisar riscos, tomar decisões importantes e exercer um autocontrole. Ademais, é a região que regula grande parte das nossas condutas sociais, nos ajuda a pensar antes de falar, a medir consequências e a comportar de maneira adequada em cada situação. Podemos dizer que, caso a esta área, nós não atuamos de maneira totalmente instintiva, e sim racional. Um exemplo que dá para falar é, tipo, imagina que amanhã a gente tem um exame muito importante. Só que, ao mesmo tempo, um dos seus amigos chega e fala, amanhã vamos para uma festa, tá. A corteza pré-frontal vai fazer o quê? Ela vai analisar as 2 opções, vai ver quais são os riscos e os benefícios, e vai te dizer, tipo, se compensa ou não compensa você sair ou não. Se compensa você ficar em casa e estudar, ou compensa você sair para a festa. No caso, compensa ficar estudando. Dependendo da prova, bioquímica tá louco. Agora, sobre a área límbica. O sistema límbico é a ponte entre o que a gente pensa e o que a gente sente. Não basta, tipo, só recordar alguma coisa. Muitas vezes a gente recorda alguma coisa acompanhada de uma emoção, seja ela alegria, tristeza, medo ou motivação. Isso ocorre porque essa área dá a carga
emocional às nossas experiências. Também é clave a memória, na motivação e o controle da conduta. A gente não só pensamos o que fazer, senão que sentimos um impulso ou uma emoção que nos move a fazer, entende? A gente não vai fazer só por fazer. Um exemplo é quando pensamos em estudar para o futuro. A gente não estuda só porque a gente tem que estudar, a gente estuda porque é um sonho de muitas pessoas aqui, por exemplo, conseguir se formar, ser médico e alcançar o nosso sonho. É dizer que a área límbica transforma um simples dado em uma experiência significativa, carregada de sentimentos, o que faz que a gente recorde melhor e que atuamos com mais energia. Graças, prof. Agora... El siguiente. Olá, profe. Oi, boa Hola. noite. Olá. Dá para ver o slide? Ahí se ve. Olá, me chamo Mussa e hoje vou falar sobre a função do corpo calioso e da comissura anterior. O corpo calioso e a comissura anterior são as principais pontes entre os dois hemisférios cerebrais. Essas pontes, fazendo essa ponte, ela permite que o cérebro atue como uma única unidade. São estruturas importantíssimas para haver essa ponte, para que os dois hemisférios se comuniquem e atuem como uma única unidade. O corpo calioso, ele é a maior estrutura de substância branca presente no cérebro. E o corpo calioso é a principal estrutura que vai fazer essa ponte, porque ele integra funções como movimento, linguagem, pensamento, aprendizagem e sensibilidade. Enquanto a comissura anterior, ela liga os lobos temporais, a comissura anterior é feita de feixes de fibras nervosas e liga os lobos temporais até a amígdala e assim permite que haja um processamento das emoções e unificação das mesmas, harmonizando como nós sentimos as emoções e as processamos. Aqui no slide dá para ver que se haver um comprometimento no corpo calioso, cada lado do cérebro pode atuar de forma independente e assim vai causar uma confusão motora, uma coordenação motora má e também vai causar um processamento também das emoções que são harmonizadas pela comissura anterior. Comissura anterior, como eu falei, conecta principalmente as regiões dos lobos temporais até a amígdala e auxilia no processamento das emoções e também as unifica e ajuda que nós possamos processá-las de forma boa. Professor, eu estou falando um pouco por cima porque tem uma doutora querendo utilizar a sala e eu estou tentando ajudar com o máximo que eu posso aqui. Por resumo, corpo calioso, maior estrutura de substância branca presente no cérebro, e a principal entre essa conexão dos hemisférios. Os hemisférios não podem sim funcionar por si próprios, cada um, mas vai haver uma má coordenação, uma confusão mental. E a comissura anterior ajuda a processar emoções e harmonizá-las. Obrigada, prof. Boa tarde. Estão conseguindo me ver e ouvir certinho? Sí, te vemos y te escuchamos. Certo. Bom, eu, junto com a Andressa, vamos falar sobre o pensamento, consciência e memória. O pensamento, ele não é tão amplamente conhecido pelos cientistas, mas o que se sabe sobre ele é uma chamada teoria holística, que é basicamente, ela fala que o todo ele vai ser maior do que a soma das partes. O que isso quer dizer? Quer dizer que o pensamento ele vai ser resultado de um processo de um conjunto de atividades que acontecem no tálamo, no sistema límbico e na corteza cerebral. A consciência ela é ainda mais abstrata. Ela pode ser descrita como conjunto de percepções ou de conhecimento. Conjunto de percepções e conhecimento.
E essas percepções podem tanto ser do ambiente ao nosso redor, quanto autoconhecimento. Do ambiente ao nosso redor vai se referir mais a ações, pessoas, situações, e de autoconhecimento seriam os nossos próprios sentimentos e pensamentos. Bom, já a memória é descrita como a capacidade de armazenar e recuperar informações. Ela vai depender de conexões feitas conexões sinápticas que vão ser alteradas. Essas alterações vão dar origem ao que a gente chama de ruelas de memória. Essas ruelas de memória, elas funcionam como marcas que ficam no nosso circuito neural. Bom, o que acontece? O nosso cérebro, ele funciona como um HD de computador, ou seja, ele precisa decidir o que vai e o que fica de informação, para ele não ficar cheio. Então, essa decisão ela ocorre através de dois mecanismos. O de habituação, que vai ser um processo de aprendizagem negativo, onde o nosso cérebro ele vai aprender quais estímulos ignorar. Esse estímulo ele é repetido várias vezes, ele vai aprender, então, assim, a ignorar aquele determinado estímulo. Por exemplo, quando a gente entra num quarto com um cheiro muito forte, a gente, depois de alguns segundos, acaba se acostumando com aquele cheiro. E isso se habitua, o nosso cérebro ele vai se habituar àquele cheiro. Já o de sensibilização, ele é o processo oposto disso. O nosso cérebro ele vai aprender uma informação importante. Deixa eu esquecer de passar. Ele vai aprender uma informação importante. Por exemplo, quando a gente se machuca, aquela informação fica guardada como um sinal de alerta. Já existem 3 tipos de memória: a de curto prazo, médio prazo e longo prazo. A de curto prazo ela vai ser dada em minutos ou segundos. A de médio prazo ela é dada em dias ou semanas. E a de largo prazo pode ser anos ou durar a vida inteira. Aprofundando na memória de curto prazo, que dura segundos ou minutos, ela funciona da seguinte forma. O nosso cérebro, ele ouve uma informação, mas ele logo esquece depois. Por exemplo, quando alguém fala uma senha de um celular ou então um número de um telefone, a gente pode até lembrar por alguns minutos, mas logo depois a gente esquece. E para a gente transformar isso de longo prazo, tem que ser reforçado. Isso vai acontecer através de 3 mecanismos: os de circuitos reverberantes, que o nosso cérebro vai mandar sinais em círculos; o de facilitação e inibição sináptica, onde as transmissões neurais podem ser facilitadas ou inibidas; e o de acumulação de cálcio, onde vão ter mais liberação de neurotransmissores. E é isso, prof. ¿Hay alguien más? Que tengan que presentar. Buenas tardes, profe. Hoy voy a apresentar sobre a memória intermediária de largo prazo. Ela pode durar de minutos hasta semanas. Isto ocorre por mudanças químicas temporárias nas sinapses. Ela pode ser explicada por 2 fenômenos: de habituação, onde um estímulo repetido sem importância diminui a resposta neural que pode desaparecer. Lá de facilitação, onde há um estímulo significativo, que ele pode... um estímulo significativo que libera a serotonina, que vai ativar interações intracelulares, como o cerramento dos canais de potássios, o que vai prolongar o potencial de ação com a entrada de los cáceos. Isso torna mais fácil a liberação de neurotransmissores. Além disso, já na memória de largo prazo, necessita de mudanças estruturais, como o aumento das vesículas, aumento de terminações nervosas, aumento de espinhales dendríticas, e para isso seria necessário realizar síntese de novas proteínas e RNA.
Bueno, também tem ENA. Sim, e lá as lesões em hipocampo e no tálamo podem causar amnésia. A amnésia ela pode ser anterógrada ou retrógrada. A lá retrógrada, o paciente, a persona, ela não consegue lembrar eventos do passado, perdendo, assim, memórias antigas que aconteceram antes da lesão, especialmente associadas a lesões no tálamo. Já a anterógrada, você continua com as memórias antigas, você guarda as memórias antigas, pero você não consegue criar novas memórias declarativas. É importante lembrar que na amnésia anterógrada, você não perde habilidades motoras e reflexivas. É isso. Eu não sei qual é mentira. Bueno, profe. Bueno, estamos sobre la hora, entonces no le voy a poder hacer preguntas, pero sí el slide así en portugués no nos sirve como evidencia del trabajo. Van a tener que hacer en español para pasar. Bueno, podemos fazer modificações. Sí,